Deus sabe o que você já passou. Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação. Deus está restaurando o teu coração. As lágrimas que você chorou foram vistas por quem tudo criou. Ele enxuga o seu rosto, trazendo paz, te preparando para um novo começo. Você é capaz. Você é capaz. Não desista agora, meu irmão. Deus está preparando você para uma nova condição. Cada desafio um passo em direção ao propósito eterno, a sua redenção. Deus sabe o que você já passou. Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação. Deus está restaurando o teu coração. As lágrimas que você chorou foram vistas por quem tudo criou. Ele enxuga o seu rosto, trazendo paz, te preparando para um novo começo. Você é capaz. Não desista agora, meu irmão. Deus está preparando você por uma nova condição. Cada desafio um passo em direção ao propósito eterno, a sua redenção. Deus sabe o que você já passou. Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação. Deus está restaurando o teu coração. NoTV Brasil, 24 horas no ar. É tempo de preparação pra tua fé renovar. Não desista agora, meu irmão. Deus está preparando você para uma nova condição. Cada desafio um passo em direção ao propósito eterno, a sua redenção. NoTV Brasil, 24 horas no ar. É tempo de preparação pra tua fé renovar. Olá, amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos a ONTV Brasil, 24 horas ligada em você, a sua emissora de TV na internet. Vocês têm acesso a ONTV através da sua TV Smart, do seu computador, do seu celular, acessando www.ontv24horas.com.br. O endereço está na tela, meus irmãos. Estamos sempre 24 horas ligados em busca da compreensão da palavra de Deus, em busca de esclarecimento, de comunhão com os nossos irmãos e com o nosso Senhor. Este é o programa Tempo de Preparação. Como é importante nós estarmos preparados para os desafios e as tribulações nas nossas vidas. Nós começamos 40 episódios que nós vamos trabalhar sobre uma vida com propósito. E hoje nós estamos no episódio 3. Começamos no episódio 1 falando sobre tudo começa com Deus. No episódio 2 falamos que você faz parte de um plano muito maior que não está aqui ao acaso, não é mesmo, meus irmãos? Muitas vezes as pessoas vivem sem um sentido real para as suas vidas e como é importante nós sabemos que estamos fazendo parte de um lugar, não há essa sensação de não pertencimento. Sim, nós fomos queridos, amados, planejados e fizemos parte de algo muito maior que é o propósito do nosso Deus. Se muitas vezes você se encontra com a sua vida sem sentido, entregue essa vida sem sentido nas mãos do Senhor e passa a viver o extraordinário de Deus nos seus dias. Conforme combinado, meus irmãos, nós vamos guiar você com um testemunho real
de como Deus sempre trabalhou nas nossas vidas e estabeleceu propósitos muito claros em relação à nossa história, à nossa caminhada. E essa é a razão pela qual nós começamos, então, essa jornada espiritual de 40 episódios, em que provavelmente você irá descobrir qual o sentido da sua vida, uma vida com propósitos. E hoje, nesse terceiro episódio, nós vamos parar para refletir, meus irmãos, sempre com base nas Escrituras Sagradas de Deus, não é mesmo? E nós precisamos compreender quem realmente está dirigindo a sua vida. A vida de uma pessoa não é determinada por ela mesma. É Deus quem dirige a sua vida. Palavra do nosso Deus, conforme está em Jeremias, no capítulo 10, no verso 23. Então já podemos analisar aí como spoiler, né, meus irmãos, que muitas vezes nós buscamos determinar os nossos dias, estabelecemos planos e como isso é bom, mas a importância de compreender que nós somos dependentes de Deus e assim precisamos estar sobre a cobertura espiritual do nosso Senhor e vivendo segundo a sua vontade. Muitas vezes nós não compreendemos as razões pelas quais em muitos momentos passamos por tribulações, por circunstâncias difíceis, não compreendemos por que estamos vivendo determinadas situações, conhecendo determinadas pessoas. Muitas vezes o embate é na sua família, no seu trabalho, e você fica com aquela sensação de não pertencimento a um vazio existencial gigantesco, que somente a partir do momento que você passa a compreender a palavra de Deus, é que então você se sente pleno, realizado e feliz, independentemente, meus irmãos, de onde quer que você esteja e na companhia de quem quer que seja. Então, neste primeiro episódio, nós falamos sobre o fato de que tudo começa em Deus, porque a palavra diz que é por Ele, para Ele, por causa dele são todas as coisas, e Ele seja a glória para sempre. Muitas vezes as pessoas têm o entendimento que estão aqui por acaso, meu irmão. Mas não, no episódio 2 nós observamos, dentre muitas coisas, o que diz a palavra. Assim diz o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajudará. Não temas. Muitas vezes você pode não ter sido querido, não é mesmo? Na sua família, ou de repente nos teus relacionamentos, nas tuas amizades, mas saiba que independentemente das feridas, do sofrimento, das marcas profundas, em decorrência de suposições humanas que buscaram rotular você, Deus quer te dar um lugar de honra, meu irmão, minha irmã, e já tem preparado realmente um posto de honra, de bênçãos e vitórias para a sua vida. Mas hoje, nesse terceiro episódio, o que nós precisamos compreender é se nós é que estamos buscando conduzir os nossos dias do nosso jeito, com base no nosso próprio entendimento, que muitas vezes é raso, é superficial, ou se nós realmente buscamos viver os propósitos e a vontade de Deus, de alguém que sabe de todas as coisas e que tem um olhar profundo, de quem vê do alto, de quem conhece o teu passado, de quem conhece o teu presente e sabe a respeito, acerca do teu futuro, quais circunstâncias você terá que ainda enfrentar na sua vida e quais são as pessoas que chegarão na sua história para ficar ou serão apenas de passagem. Então, hoje nós convidamos os nossos irmãos e irmãs neste tempo de preparação
para que nós possamos analisar, abrir a visão, não é mesmo, em relação a algo que pode mudar tudo, quebrar paradigmas. Muitas vezes o entendimento que você tem acerca da sua vida ou das pessoas que você mais ama, o que vem constrangendo você e fazendo com que você se afaste de tudo que Deus tem para lhe entregar, lhe alcançar, tudo que o Espírito Santo do Senhor tem para uma transformação na sua vida, e você fica vendo o mundo como se de dentro de uma caverna, vendo a sombra, você vira de costas, você dá as costas para a realidade das coisas do mundo e fica observando como sombras que passam, distorcidas da realidade. Tem até uma obra que fala sobre o mito da caverna, né? E Deus vem para lhe alcançar a mão, para lhe acolher e para lhe trazer para fora, para a realidade das coisas deste mundo que nós precisamos compreender para que nós possamos viver em segurança, com discernimento, ter entendimento da verdade absoluta das Escrituras Sagradas de Deus e poder dizer que nós renunciamos muitas coisas que o mundo tem para nos alcançar, porque nós queremos ter uma vida com propósito. Esse é o tema central destes 40 episódios que nós estaremos juntos. Uma vida com propósito. Não há possibilidade, meu irmão, minha irmã, de que você viva sem propósito na sua vida. Muitas vezes em meio à culpa, ao medo, a traumas, em busca da aprovação de outras pessoas, na jornada humana, muitas vezes, em muitas circunstâncias, irmãos vivem sendo dirigidos ou tendo seus dias determinados por feridas emocionais que não foram curadas no decorrer da sua história. Então é como se vozes do passado viessem para atormentar você. Meu irmão, minha irmã, isso não é de Deus. Deus vem para que nós tenhamos, pelo que nós possamos trazer à nossa mente aquilo que nos dá esperança, edificação, alegria nos nossos corações, vontade de viver, de estar apto, habilitado para que se cumpra nas nossas vidas todas as promessas que Deus tem para nos alcançar. E é a razão pela qual, meus irmãos, uma das razões de que nós estamos aqui como servos, como filhos amados do nosso Deus, e você precisa tomar posse da sua condição, como irmãos em Cristo, filhos amados do nosso Deus, e como irmãos, somos herdeiros de quê, meus queridos? Herdeiros do reino de Deus, que em breve se estabelecerá entre nós no dia da glória. E nós precisamos estar preparados para fazer parte de tudo isso, da verdadeira história que Deus tem para cada um de nós. E veja que estas vozes do passado, que muitas vezes fica buscando definir o teu presente, atrasar, talvez paralisar o seu futuro, veja que fica como se pulsando no seu coração e na sua mente, que você nunca será nada, que você precisa constantemente estar provando para alguém o seu valor, que você tem que ser perfeito para ser amado de acordo com a forma que o mundo busca dizer que você tem que ser, tem que preencher quesitos para ser aceito. Eu não quero, meu irmão. E você? O que determina na sua vida? Você quer fazer parte desse sistema que busca condicionar você, subjugar você a parâmetros que não lhe cabem mais?
muitas coisas nos são permitidas, mas nem todas nos convêm. Não é assim que diz a palavra, mas as pessoas vivem frustradas em busca de buscar viver constantemente provando uma performance para agradar aos outros, de sucesso, de beleza, de títulos, de perfeição, meus irmãos. Mas veja que não é isso que Deus determina para as nossas vidas. Nós temos que buscar sermos semelhantes àquele que venceu o mundo. E não venceu o mundo de qualquer maneira. Venceu o mundo com amor, com um coração perdoador, com misericórdia, com sabedoria. E só vence o mundo. E assim venceu por estar constantemente em comunhão com o nosso Deus, tendo estratégia divina para poder viver neste mundo sem se deixar contaminar pela imundícia que muitas vezes está por aí ao derredor, influenciando através do próprio diabo, do maligno, de pessoas que estão a serviço das trevas. Nós vemos uma geração buscando aparentar aquilo que não vive, aquilo que não sente, vive cansado. As pessoas já acordam cansadas para vestir uma roupa que não lhes cabe, para fazer parte de algo que o Espírito Santo já está presente nos nossos corações, meus irmãos. Veja que quando você se sente incomodado com pessoas, atente-se nisso. Quando você se sente incomodado com pessoas, quando você se sente incomodado com lugares que muitas pessoas podem chamar da forma que quiserem de acordo com a sua crença, mas creia que é o Espírito Santo tocando o seu coração, trazendo discernimento aos seus pensamentos, de que você não faz parte disso mais. Isso não lhe cabe mais, meu irmão, porque Deus é quem deve dirigir a sua vida para evitar que você venha se perder e se afastar do propósito de Deus. Afaste-se de pessoas que possam querer te afastar de Deus. Afaste-se de lugares que possam, e de forma, como nós podemos dizer, venham a estabelecer padrões muito diferentes daquilo que você já sabe que é certo no seu coração e já tem orientação de Deus e do Espírito Santo para a sua vida. Você não foi criado, meu irmão, para ser movido por pressões externas, por falácias, por suposições humanas, o que o mundo pensa ou quer transformar você. Você é criado por Deus, por mãos divinas e deve ser conduzido para algo muito melhor, muito maior, exatamente no caminho certo, no tempo certo, porque Deus tem propósito na vida de todos os seus filhos, de forma única, exclusiva. Nós somos parte, nós somos como peças perfeitas, não é mesmo? Membros do corpo de Cristo, que devemos estar todos em perfeita sintonia, excelente funcionamento para que a engrenagem então funcione perfeitamente. Deus cada dia nos dá e um maior tempo que nós possamos, meus irmãos, não estarmos procrastinando, nos envolvendo naquilo que não nos cabe mais e perdendo a oportunidade abençoada de focar naquilo que nos edifica e nos traz realmente alegria para os nossos corações. Veja que muitas vezes nós observamos no mundo tanto sofrimento, tanta angústia, processos depressivos, de pânico, sensações de não pertencimento, enfim, tudo que vem para tentar derrubar um valente de Deus, coisa do maligno, ou do pensamento, do filho das trevas, ou seja, como você possa compreender, meu irmão. O importante é que você consegue identificar que isso não é bom, que isso não está te fazendo bem. Isso pode ocorrer dentro da tua família, com pessoas que muitas vezes têm um posicionamento que você não esperaria que agissem dessa forma com você.
Às vezes isso pode ocorrer no teu trabalho, muitas vezes você pode estar desempenhando uma função na vida, algo como uma profissão, enfim, para a sua subsistência. Você observa que tantas pessoas são capazes de fazer isso, mas existe algo que somente você pode fazer e que tem algo muito maior que como base, como rocha, como estrutura para essa decisão que você chega num momento da sua vida que é como se fosse um divisor de águas, em que você se vê naquela condição de uma tomada de decisão. Ou você continua fazendo o que o mundo exige que você seja, que você faça, ou você resolve tomar uma posição diante de todas as coisas, entregar a sua vida nas mãos de Deus, que Ele irá dar providência. E isso é muito interessante porque temos testemunho disso. Deus dá providência, meus irmãos, para aqueles que estão a serviço do reino. Existem coisas que nós observamos nas nossas vidas que não têm uma explicação, né, ordinária nesse mundo, mas de forma extraordinária. É somente a mão de Deus que faz com que a sua vida realmente siga em frente, porque você está amparado pelo nosso Deus em busca de fazer aquilo que Deus toca no seu coração, que transforma você em um novo ser humano. Então veja que muitas vezes é uma sensação real de não pertencimento às coisas do mundo, porque você já está fazendo parte de uma história que poderíamos dizer paralela ao mundo da forma que vive. Muitas vezes você está indo por caminhos que na direção contrária nós observamos uma pressão, um movimento emanado contrário a você. Parece que só você está andando naquela direção, mas você sente o poder de Deus na sua vida, dizendo para que você haja dessa maneira, para que você faça, para que você se conduza dessa forma. E então, mesmo sem saber por quê, meus irmãos, você vai lá e faz. Quando você é novo na fé, muitas vezes você fica buscando, tentar compreender os porquês, buscar uma razão lógica, humana, para quais são as razões que estão te levando a seguir por esse caminho. Mas chega uma fase da sua vida que você não faz mais perguntas, apenas obedece, busca cumprir, pede direcionamento do nosso Senhor, do Espírito Santo, do nosso Deus, para que você age e cumpra aquilo que poderia se dizer, Deus estaria tocando seu coração para que você fizesse. Então você conversa com Deus, você chama Deus para essa conversa e diz: Senhor, me habilita, me capacita, para que eu possa desempenhar da melhor maneira o que o Senhor espera de mim, que não seja feito nada em decorrência da minha vontade, sobre os meus próprios interesses, que eu possa cumprir, meu Deus, as responsabilidades deste mundo, não é mesmo, meus irmãos? Porque temos muitas responsabilidades desse mundo, mas nós, se nós analisarmos, nós podemos viver com o necessário que Deus dá providências para os nossos dias e viver realmente aquilo que Deus tem já preparado, mas precisa nos habilitar para que Ele possa entregar. Então, algo muito simples, meu irmão, muito simples para mim e para você, e é em busca dessa preparação que nós estamos aqui, não é mesmo? Em busca do entendimento de quais são os propósitos, qual é o propósito que nós estamos em busca de realizar nos nossos dias. Capítulo 4 de Eclesiastes diz o seguinte: vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol, vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Pelo que tenho por mais
Felizes os que já morreram mais do que os que ainda vivem, porém, mais que uns e outros tenham por feliz aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Então vi que todo o trabalho, toda a destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. Além de todo o orgulho, meus irmãos, de toda a ambição, de todo o ego inflado que nós observamos que destrói muitos irmãos no decorrer da história da vida, há tantas outras coisas que vêm para oprimir, para subjugar você. Então veja que essa sensação que você tem de muitas vezes não pertencimento, essa sensação de fracasso em relação às coisas do mundo, essa sensação de frustração de que talvez você não tenha conseguido satisfazer os sonhos do teu coração na tua vida, seja talvez porque você tenha se colocado num lugar que não é aquele que Deus tem já um posto de honra para você, meu irmão. Você está em busca de fazer parte de um sistema do mundo que faz que, para que você tenha sucesso, você muitas vezes precisa se deixar corromper ou corromper pessoas, não é mesmo? Para fazer parte de algo, do funcionamento do mundo. Então você passa uma escala em que as pessoas dizem que você tem sucesso. Mas qual o preço pago, meu irmão e minha irmã, para se conseguir escalar e chegar a ter este sucesso que nós vemos muitas vezes na vida de determinadas pessoas? Você gostaria de ter o sucesso de determinadas pessoas que tiveram que se corromper, que tiveram que satisfazer-se ou satisfazer o mundo para fazer parte de uma escala, dentro de uma escala de princípios e valores. Então eles vão subindo degrau a degrau, não importando em quem está ficando abaixo deles ou estão sendo pisados, massacrados, o importante é que eles alcancem os seus objetivos. Veja, meus irmãos, que Deus, Ele nunca prometeu dinheiro para você. Nunca. A prosperidade que Deus busca nos alcançar é o sucesso que nós temos que ter, e que também pode envolver a questão financeira, mas é a tua prosperidade emocional, a tua prosperidade, a tua condição física, emocional, espiritual, a prosperidade familiar. Existem pessoas que são tão pobres, mas tão pobres, que a única e exclusiva circunstâncias que fazem parte é o fato de terem dinheiro, mas não conseguem ter uma prosperidade emocional, não conseguem ter uma prosperidade familiar dentro da sua casa, não conseguem ter um lar constituído de harmonia e amor, de prosperidade real. Veja que quem apresentou-se diante de um ser humano e lhe ofereceu todos os reinos, todas as riquezas deste mundo, que disse: estás vendo tudo que o teu olho pode alcançar, todos os reinos, todas as riquezas, isso tudo pode ser seu. Foi o próprio diabo, meu, na tentação ao nosso Senhor Jesus Cristo. Mas veja que Deus, o que Ele quer apenas é o teu coração. O que Deus busca é o seu coração. Que você possa ter uma vida com sentido, uma vida com propósito, em que o seu coração descanse no Senhor. Vinde a mim, aprendei de mim, que eu lhe darei a minha paz. Essa paz que o nosso Senhor
Jesus Cristo fala nas Escrituras Sagradas, trata-se exatamente da resistência espiritual que nós precisamos ter diante das tribulações e das dificuldades. É esta paz que Cristo quer nos entregar, esse descanso espiritual, em que nós muitas vezes observamos tribulações, temos que passar por desafios extraordinários, enfrentamentos, mas nós conseguimos cumprir tudo que precisa ser realizado com o nosso coração em paz, meus irmãos. O que seria da sua família se você não fosse um remanescente fiel, conhecedor da palavra de Deus, que quando o negócio pega fogo, que parece que o diabo entra dentro da sua casa, você é o ponto de equilíbrio, tocado pelo Espírito Santo, que irá dizer: calma, vai dar tudo certo. Então você consegue ter a palavra certa, na hora certa, e trazer a harmonia e a paz para todos aqueles corações. Muitas vezes nós enfrentamos, meus irmãos, tribulações e desafios extraordinários em que essa luta não é sua. É exatamente aquela sensação que você tem: por que eu estou passando por todas essas coisas? Por quê? E vem toda essa questão, vem todas essas dúvidas quanto ao fato do porquê que nós muitas vezes passamos por desafios extraordinários, por tribulações extraordinárias, por sofrimentos que parecem que você não vai aguentar. Parece que retira o chão de onde você está pisando, a sua vida perde o sentido por alguns instantes, até que você consegue, em comunhão com Deus, seguir em frente. E por que Deus permite que isso aconteça? E que muitas vezes você vê que tudo que você está passando não é uma luta sua, que isso não cabe à sua vida. Meu irmão, Deus sabe de todas as coisas, Deus conhece a sua história, Deus sabe, inclusive, as pessoas que você mais ama nessa vida. E muitas vezes Deus está te preparando para te tornar um ser humano mais forte, de caráter, fortalecido na sua fé, para que você seja aquela pessoa preparada para levar uma palavra certa na hora certa para alguém que você mais ama, para alguém que muitas vezes possa estar precisando de uma palavra, de um abraço, de um refrigério para a sua alma, de alguém que muitas vezes nunca tem ouvido falar do nosso Senhor Jesus Cristo, e será você aquela pessoa muitas vezes abençoado, que fará com que um irmão no momento de desespero, que pensa que não tenha mais saída na sua vida, talvez seja você que Deus está preparando, que será colocado no lugar, no momento certo, meu irmão. Então tudo passa a fazer sentido, você passa a compreender todas as coisas, você compreende que tudo que você viveu é experiência, fez com que você desenvolvesse a sua paciência, a sua resiliência, adquirisse sabedoria, estratégia divina, e você vai vivendo, sobrevivendo, e Deus vai te habilitando e te transformando como um servo seu aqui na terra. Algumas pessoas, às vezes, já dizem em algumas oportunidades de testemunho: estava passando por um momento muito difícil na minha vida, parece que nada mais fazia sentido. De repente surgiu alguém que mais parecia um anjo na minha história, que às vezes vem e traz aquela palavra que é como uma virada de chave no seu coração e na sua história. E é somente Deus, meu irmão, minha irmã, capaz de realizar estas coisas que nós observamos que acontecem nas nossas vidas. A gente
vai passando por tantas coisas, não é mesmo, meus queridos? No decorrer da nossa história, eu não sei quais são as marcas que você traz da sua existência, mas veja que você é um sobrevivente. Deus te sustentou, te levantou tantas vezes e te trouxe até aqui. E há um propósito para a sua vida, em que você precisa parar por alguns instantes e observar que se a sua vida, vivendo as coisas do mundo, não estão mais fazendo sentido para você, amém, meu irmão. Você está no caminho certo. É o Espírito Santo tocando teu coração para que você possa parar por alguns instantes, não é mesmo? Sabe quando todas as pessoas abandonam você, quando parece que não existem mais amigos, não existe mais família, talvez você não seja mais aquele ser humano que seja útil, não é mesmo? Para servi-los. E então, muitas vezes, de forma enganosa no seu coração, você acha que isso é ruim. Meu irmão, isso é bênção de Deus na tua vida. Pensa o tempo que você terá agora para refletir acerca da tua existência e colocar a tua vida na rota certa. Chega das pessoas estarem se aproximando de você só por interesse. Chega das pessoas estarem procurando você apenas porque você é útil. As pessoas precisam te amar e te procurar mesmo na tua inutilidade, quando você não tem algo necessariamente para oferecer àqueles que muitas vezes estão ao teu derredor. As pessoas têm que querer estar com você porque é bom, porque é interessante, porque existe algo, uma comunhão entre elas, entre você e as pessoas que fazem parte da sua vida. Se isso não há, meu irmão, não te cabe. Não busque ser forçado. Não busque fazer com que as pessoas tenham que te aceitar por você ser, de repente, uma pessoa carente emocionalmente. Somente Deus é capaz de curar estas questões emocionais, estas fragilidades humanas que vêm e distorcem, levam o teu coração ao engano e muitas vezes causam, buscam, né, vem trazendo à sua vida uma condição muito triste, não é mesmo? Em que as pessoas se veem perdidas, se veem abandonadas, se veem descartadas, quando parece que não tem nada mais para oferecer para o mundo. Não é assim que funciona? Isso acontece muito na família. Enquanto algumas pessoas estão sendo úteis, elas são lembradas. Mas e quando você diz não? Você continua sendo amado, procurado, não é mesmo? Respeitado no teu vínculo, no teu núcleo familiar, quando você não pode alcançar aquilo que as pessoas estão acostumadas a receber de você, porque veja que algo muito interessante acontece, meu irmão. Quando você faz algo por alguém, lá pela primeira vez, as pessoas têm uma sensação de agradecimento. Muito obrigado pelo que você fez por mim, muito obrigado, né? Aí quando você continua sendo solidário, muitas vezes continua estendendo e auxiliando, isso já vai se tornando, parece que meio comum para a pessoa. Não tem mais aquela sensação de gratidão, parece que já é meio que uma responsabilidade tua de fazer aquilo pelo outro. E chega uma fase que você às vezes se entrega tanto e busca fazer tanto pelo outro, que isso passa a virar uma obrigação pesada e que se torna praticamente impossível você parar de servir. Aquela pessoa que se torna praticamente um parasita na sua vida. E outra coisa que eu vou dizer, o dia que você não fizer ou que você disser não, essa pessoa irá odiar você. E isso é muito sério. Quais são os parâmetros da consideração do amor e da boa convivência entre nós que somos irmãos? Veja que
Nós precisamos poder conviver com os irmãos sem interesse. Poder estar em comunhão com os irmãos, sabendo que aquele irmão e aquela irmãzinha não tem nada para oferecer para você. A não ser o que? A sua presença, o seu carinho, os seus princípios, os seus valores, a sua dignidade, aquela pessoa que você quer bem de graça. Ela não precisa ter nada para lhe oferecer, porque é muito bom estar ao lado de alguém assim. Já em contrapartida, muitas vezes, nós vemos pessoas que ficam rodeadas de outras pessoas. Mas, se não tivessem um poder aquisitivo para pagar a presença daqueles que estão ao seu redor, seriam pessoas muito sozinhas. Então, meus irmãos, veja que quando nós entregamos a direção das nossas vidas nas mãos do que quer que seja, que não seja Deus, outras forças, ruídos do mundo, esse barulho gigantesco que busca arrastar as pessoas, acabam assumindo, não é mesmo, a condução da sua vida. Alguns exemplos: carência afetiva. Carência afetiva. A insegurança, muitas vezes, disfarçada de ambição. A pessoa é tão insegura em relação a si mesma, em relação ao mundo, ao dia de amanhã, que existe uma ambição gigantesca envolvida em tudo isso, que as pessoas acabam ficando doentes, somatizando, acabam se envolvendo em questões que não fazem bem para a própria saúde, traumas que não foram curados, essa necessidade que as pessoas têm de aprovação, este medo constante de ser esquecido, de não ser lembrado, de não ser convidado, de repente, para estar com outras pessoas. Meu irmão, não força a tua presença. As pessoas têm que querer estar com você, isso tem que ser natural, não pode ser algo forçado. Senão você vai embora, meu irmão. Vai ficar querendo que as pessoas fiquem recebendo você de forma forçada. O mundo oferece o mundo é repleto de oportunidades e de circunstâncias em que a última coisa, meu irmão, que você tem que se submeter a esse tipo de coisa. Tenha amor próprio. Queira bem você, tenha aquela sensação que muitos chamam, né? Eu acho meio pesado, né? Você ter vergonha, né? Em relação a isso, não necessariamente isso, mas saiba o seu valor. Tome posse da sua condição, que você não precisa necessariamente estar onde as pessoas não querem que você faça parte. Esse ego, muitas vezes, esse orgulho que quer controlar tudo. Ou muitas vezes a questão do passado. Tem gente que vive muito preso ao passado e isso fica limitando o presente, paralisando o futuro, fazendo com que você veja tantas outras coisas capazes de serem belíssimas e importantes também na sua vida, mas que se você fica sempre olhando para o retrovisor, você fica focado no retrovisor, você deixa de analisar o que há de belo à sua frente, tudo que está por vir ou o que você está vivendo, as pessoas que estão ao seu lado, tantas coisas que nós podemos dizer que Deus nos alcança todos os dias e que somos agraciados pelo seu amor. A palavra de Deus nos alerta, meus irmãos. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Então veja que Deus, ele não vem, a princípio ele não esteve entre nós
nesse primeiro momento, como alguém para julgar você ou condenar você. Né? Não chegamos ainda ao julgamento e à condenação. Cristo vem, o Verbo se faz carne e habita entre nós, para nos trazer orientação, exemplo, seu trabalho missionário de redenção de todos nós, seus filhos, através do sacrifício do Cordeiro, em que levou sobre si todos os equívocos, todos os erros, toda a dor, tudo que a humanidade vinha sobrecarregada. Então ele vem e traz a verdade absoluta do nosso Deus. Quem tem ouvido que ouça, quem tem olhos que veja, e se prepare, meu irmão, para todas as coisas, que não fique buscando ou achando que é conhecedor, como no princípio buscou ser do bem e do mal, e hoje nos colocaram nessa condição. Veja que somente Deus é capaz de nos orientar. Deus é capaz de nos colocar na rota certa, transformar as nossas vidas. Por isso que nós sempre falamos que o passado que você viveu tudo isso, tem experiências do que deu certo, do que não funcionou muito bem, não é mesmo? Mas a partir do momento que você conhece a Cristo e compreende a necessidade de ter um coração semelhante ao do nosso Senhor, e você entrega a sua vida nas mãos de Deus, reconhecendo que o Messias é o Filho do Deus vivo, e sobre essa rocha você busca estabelecer a sua vida, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não há caminho, meu irmão, que você possa olhar para trás e pensar que não tem jeito. E eu não sei o que você já viveu na tua história. Não importa, meu irmão. O nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias, é capaz de descer no inferno para resgatar você. Veja que Cristo, ele é o único capaz de caminhar em corações de vítimas, daquele que é a vítima e daquele que é o algoz para a transformação. Senão nós não teríamos tantos testemunhos de restauração de vida, de pessoas que viveram muito tempo de forma errada, equivocada, contrários à palavra de Deus, servindo ao mal, buscando prejudicar pessoas. O prazer que tinham era na prática do mal, se satisfaziam disso. Veja que somente Cristo, meus irmãos, é capaz de adentrar neste coração. Embora nós estejamos em missão de semear e de levar a palavra a todas as nações, levar a palavra, a semente, mas não é todo o coração, todo o terreno que está preparado. Mas aonde nós não conseguimos entrar como missionários da palavra do Senhor, Cristo entra e transforma vidas, faz a diferença. Imaginemos nós, somente quem passou o que passou e venceu o mal do mundo, é conhecedor da dor do Calvário, de tudo, meu, que é capaz e necessário que você compreenda e seja tocado pelo Espírito Santo, Consolador, para ter a sua vida transformada. Veja que a vida sem direção, sem a direção de Deus, a pessoa, por mais que ela corra, luta, conquiste certas coisas, ela se cansa de uma maneira que ela não sabe apenas descansar para dar continuidade ao que precisa enfrentar nos seus dias. Muitos desistem ou compreendem muitas vezes que foram longe demais, longe, muito longe
de tudo aquilo que poderia lhe trazer alegria e, na verdade, não chegaram a lugar nenhum. A palavra diz: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. Nós temos tantos exemplos, meus irmãos, de pessoas que em busca, uma busca desenfreada por determinadas coisas relacionadas exclusivamente do mundo, se perderam. Alguns desistiram da própria existência, outras perderam o sentido da vida. Alguns se desgastaram tanto que lhes sobraram apenas como resultado a somatização de doenças. E quando chegam muitas vezes no fim da vida, quem conviveu com pacientes terminais que já tenham passado e que tem a ciência de que está no fim dos seus dias, sabe qual é a maior reclamação, meus irmãos, de quem compreende a brevidade da vida? Muitas pessoas que às vezes estão numa idade cronológica avançada, mas psicologicamente, emocionalmente, se sentem muito jovens. Mas parece que não compreenderam que o tempo passa. Não é mesmo? Que o tempo passa. E junto com tudo isso, a funcionalidade de todos nós enquanto humanos. Então, muitas pessoas no decorrer da sua história, né, ou principalmente quem conviveu com pacientes terminais, que faz muitas vezes uma obra missionária dentro de hospitais, que faz visitações para levar uma palavra de consolo, se você for conversar com essas pessoas, você ouvirá de forma repetidamente a mesma coisa. Minha filha, viva a sua vida. Não é mesmo? Eu convivi por algum tempo em que eu conversava muito, né, em alas de hospitais onde haviam pacientes terminais, e você ouvia histórias extraordinárias de superação, de conquista financeira. Pessoas que disseram assim para mim: minha filha, eu conquistei tudo que eu queria, só eu não vivi a minha vida. E quando eu achei que eu poderia viver a minha vida de verdade, eu não tinha mais vida para viver. Seja em decorrência da questão da funcionalidade do corpo, não é mesmo? A debilidade, né? Comorbidades, às vezes que lhe impediam de poder fazer as coisas mais simples da vida. Então você conversa muitas vezes com empresários, com pessoas muito bem-sucedidas. Eu me lembro que eu conversei com uma senhora, ela não tinha uma idade avançada, mas ela estava envolvida, né, com uma comorbidade terminal, e ela estava numa área específica, e eu vi que ela estava completamente sozinha, então eu parei para prosear um pouquinho, né? E eu vi que ela estava sem a água, ela estava numa ala particular, completamente sozinha, não tinha nenhuma água, né, para poder molhar a sua boca. Então eu fui até a copa, peguei lá umas jarrinhas de água, copo, não sei o que, se levaram alimentação para aquela senhora ali. Ah, pois é, tem que levar isso daqui que eu levo, tá difícil, deixa eu levar. E daí sentei, e quando eu cheguei, ela achou até que eu trabalhava lá no hospital. E ela disse: ah, moça, tu há horas aqui com sede, não sei o quê. Eu disse: pois acabou então, e vamos tomar uma aguinha. E arrumei a cama dela, que eu acho que ela fazia também um tempão, que estava na mesma posição. Ajeitei, perguntei qual era o canal da televisão que ela queria assistir. E daí eu disse: não, senhora, eu não trabalho no hospital, eu estou com uma pessoa da minha família hospitalizada aí. E como já faz longa data, eu saio dar uma caminhada no hospital para conversar com as pessoas, né? Então essa senhora disse: você está com quem? Eu comentei com os meus pais que estão baixados aí, coisa e tal, e já estou há 120 dias com eles, e sou filha única. E daí ela começou a chorar e disse que ela tinha 5 filhos. 5. E que ela teve que ir para o hospital, se eu não me recordo, com o motorista e com a senhora que cuidava da casa, né? E que eles haviam a deixado lá, compareciam apenas nos horários de visita, e os filhos
um ou dois haviam ligado, já fazia, eu acho que uns 45 dias que ela estava ali, ela não tinha previsão de alta, né? E a gente vê, meus irmãos, a brevidade da vida, a condição humana. Quando a pessoa tem ciência disso, como a visão muda. E que nós possamos, meus irmãos, enquanto nós temos saúde, força vital, possibilidade de fazer as coisas mais simples da vida, não é mesmo? Admirar a natureza, poder estar com os nossos familiares enquanto eles estão aqui, tantas coisas muito simples que nós podemos realizar, que nós então assim façamos, não é mesmo? Porque neste mundo, nesse exato momento, pessoas estão sofrendo pela dor do abandono, do desprezo, porque deixaram de ser lembradas no momento que não se tornaram mais úteis naquela família, não é mesmo? Então a gente ouve muitas coisas, meus irmãos, e que nós possamos estar juntos nessa caminhada, buscando ajudar emocionalmente aqueles que se veem quebrados, aquelas pessoas que se encontram muitas vezes perdidas, parece que não são mais vistas, né? São colocadas à margem da sociedade, e isso independe da condição financeira. Independe da condição financeira. E nós precisamos compreender que se Cristo nos diz que eu sou o caminho, que eu sou a verdade e que eu sou a vida, é porque nós temos um coração semelhante ao do nosso Senhor Jesus Cristo, é que nós podemos realmente compreender como tudo muda e nós passamos a ter sentido na nossa vida. A ausência de Deus na direção da sua vida não te deixa parado, mas te leva, na verdade, para longe de Deus. As pessoas pensam que a ausência de Deus conduzindo a sua história, a ausência dele vai simplesmente paralisar o que tem que ser realizado. Não, irmão. Isso te afasta do propósito. Cada vez que você se ausenta da presença de Deus, que você se distancia da comunhão de Deus, embora você pense que você está estacionado naquele padrão da sua vida, você está paulatinamente se afastando, perdendo a comunhão com o nosso Senhor, meus irmãos. Razão pela qual nós estamos aqui neste tempo de preparação para conversarmos, refletirmos acerca da palavra de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e nos dá sentido à vida. E por isso nós estaremos juntos em 40 episódios de uma vida com propósito, em que nós encontramos a plenitude do nosso Deus nos nossos dias, em que a promessa do nosso Senhor está se realizando nas nossas vidas, e nós vivemos felizes e plenos, independentemente de onde nós estejamos, meus irmãos. E como isso é bom, e nós queremos compartilhar com você que se Deus transformou a minha vida, esse Deus que cuida de mim todo dia, Ele é capaz de transformar e cuidar de você também. Amém, meus irmãos? É tempo de preparação e nós todos juntos vamos orar, meus irmãos. Nós precisamos chamar Deus para esta conversa. Quantas vezes, mentalize comigo, meu irmão, como se saísse estas palavras da tua boca nesse momento. Não sou eu que digo, é você, mentalize. Pai, quantas vezes eu tentei conduzir a minha vida com mãos trêmulas da ansiedade, segui conselhos humanos, busquei reconhecimento, vivi tentando não errar, mas me perdi, mesmo parecendo forte, meu Deus. A vida perdeu o sentido. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me a reconhecer
o propósito para os meus dias. Meu Deus, nós entregamos as nossas vidas nas tuas mãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E é sobre essa rocha, meu Deus, que nós queremos viver os nossos dias a serviço do reino e do eterno. Meu Deus, hoje eu entendo. Sem o Senhor, a estrada mais bonita que possa parecer me leva a um vazio existencial gigantesco. Meu Deus, é só contigo, Senhor, que a vida tem sentido. Toma a direção da minha vida, da minha casa, meu Deus. O tempo, o destino, os meus medos, as minhas expectativas, essa pressa, esse imediatismo do mundo, que nós possamos, Senhor, colocar o pé no freio em relação a todas essas coisas, e ter visão espiritual do que realmente importa. Meu Deus, não quero mais correr atrás das coisas do mundo, eu quero caminhar com propósito e por propósito, segundo a tua vontade, Senhor. Não quero mais tomar decisões com base no meu entendimento raso acerca da vida, mas ter a segurança, meu Deus, de entregar os meus dias, o meu tempo, a minha razão, os meus sentimentos, as pessoas que eu mais amo nas tuas mãos e descansar o meu coração, porque eu tenho certeza do Deus que eu sirvo e de que cuida de mim e das pessoas que eu mais amo neste mundo. Especialmente, meu Deus, aqueles irmãos e irmãs que precisam tanto de amor, que buscam se levantar, se colocar na condição, muitas vezes, de inimigos, de adversários. Toca a vida, Senhor. Toma conta da vida dos nossos irmãos e nos ensina a ter um coração amoroso, perdoador, nos dá estratégia divina de acolhimento de irmãos que muitas vezes se encontram num estado de infelicidade gigantesca e precisam, meu Deus, do nosso entendimento e da nossa empatia. Senhor, eu não quero mais decidir nada acerca dos meus dias, do que parece ser certo aos meus olhos, ao meu entendimento, ao meu coração. Eu quero que o Senhor decida, meu Deus. Não tenho pressa, Senhor. Eu não defino nada. Eu não tenho opinião, meu Deus. Eu quero que a sua vontade se realize na minha vida, porque eu confio no Senhor e vou vivendo um dia de cada vez, conforme a tua orientação, cumprindo o nosso combinado, Senhor. Desde 1995, meu Deus, o nosso combinado, e aqui estou, eis-me aqui, Senhor, e o Senhor me sustentou diante de tudo que já sabia que eu iria passar, e me traz até aqui para a sua honra e para a sua glória, meu Deus. Que cada passo meu seja teu, Senhor. Me leva em segurança por onde quer que eu tenha que estar, Senhor. Coloca o chão, faça as pedras de tropeço do meu caminho. Me traz, Senhor, ao abrigo do Altíssimo. Como acima da cabeça dos meus inimigos, que eles procuram de forma rasa no mundo e não me acham, porque eu estou guardada à sombra do Onipotente que me protege e que me guia. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos. Mais um dia em que nós estamos aqui na ON TV, programa Tempo de Preparação. Esse é o episódio 3º, né, meus irmãos? Em que nós observamos a importância de nós entregarmos a direção da nossa vida nas mãos do nosso Deus. Esse é o programa Tempo de Preparação. Você está na ON TV Brasil, instrumento de Deus para a pregação e de pregar o Evangelho a todas as nações, organização das nações para a pregação da Palavra de Deus na TV, através da internet, para a honra e para a glória do nosso Deus.
Graça e paz a todos e até a próxima! Deus sabe o que você já passou, Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação, Deus está restaurando o teu coração. As lágrimas que você chorou foram vistas por quem tudo criou. Ele enxuga o seu rosto, trazendo paz, te preparando para um novo começo. Você é capaz. Você é capaz. Não desista agora, meu irmão. Deus está preparando você para uma nova condição. Cada desafio um passo em direção ao propósito eterno, a sua redenção. Deus sabe o que você já passou, Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação, Deus está restaurando o teu coração. As lágrimas que você chorou foram vistas por quem tudo criou. Ele enxuga o seu rosto, trazendo paz, te preparando para um novo começo. Você é capaz, não desista agora, meu irmão. Deus está preparando você por uma nova condição. Cada desafio um passo em direção ao propósito eterno, a sua redenção. Deus sabe o que você já passou, Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação, Deus está restaurando o teu coração. Note Brasil, 24 horas no ar. É tempo de preparação pra tua fé renovar. Não desista agora, meu irmão. Deus está preparando você para uma nova condição. Cada desafio um passo em direção ao propósito eterno, a sua redenção. Na TV Brasil, 24 horas no ar. É tempo de preparação pra tua fé renovar.